Quando anunciaram a luta entre Dustin Poirier e Benoit Saint-Denis, eu entendi qual foi a manobra. Aquela clássica troca de guarda. Dustin Poirier, que já tá no top 5 desde 2018, só que já tá começando com aquele papo de aposentadoria, não sei se eu tô mais motivado pra continuar lutando. Enquanto isso, Benoit Saint-Denis vem se mostrando um dos nomes mais promissores do peso leve. E não era só hype, realmente o Benoit Saint-Denis é muito bom. E também vinha atraindo bastante a atenção do público francês. Bem mais do que o normal, eu ficava até surpreendido o quanto esse cara movimenta, o quanto esse cara atrai do país dele. Ele sequer era do top 5 e toda vez que ele lutava, a mídia francesa entrava em peso. Na última luta, inclusive, a maioria das perguntas na coletiva de imprensa era sobre o próximo passo do Benoit Saint-Denis e se ele conseguiria lutar contra alguém no top 5. E como o UFC agora tá fazendo um evento por ano em Paris e basicamente dependiam do Ciryl Gane para ter uma luta principal, já que o Gane é um ex-campeão interino e, consequentemente, a maior estrela francesa dentro do UFC, seria interessante ter o Benoit Saint-Denis, né, mais um grande nome francês, para não depender só do Ciryl Gane. Ainda assim, eu tava achando que o Saint-Denis estava mordendo muito mais do que podia engolir, e que o pessoal tava subestimando muito o Dustin Poirier. Achei até absurdo o Diamante ser o azarão para essa luta, porque sim, tem esse papo de motivação, o próprio Poirier tá falando abertamente que não tem a mesma motivação, só que esse papo não é de agora. Na verdade, desde antes da terceira luta contra o Conor McGregor, ele já vinha falando, não tô sentindo a mesma energia, não tô sentindo a mesma motivação, e mesmo assim, desde então, ele vem entregando boas atuações. Venceu a trilogia contra o McGregor, disputou o cinturão contra o Charles, foi o primeiro a finalizar o Michael Chandler, estava vencendo o primeiro round contra o Justin Gaethje. Então, apesar desse papo de pouco motivado, não sei se continuo, dentro do octógono, o Poirier ainda estava entregando. E como eu previ quando anunciaram essa luta, a experiência do Dustin Poirier prevaleceu sobre a juventude. Mas antes de comentar sobre o resultado em si, eu queria destacar duas coisas. A primeira é a pressão absurda do Benoit Saint-Denis. Não sei se ele consegue manter isso por 5 rounds, provavelmente não. Mas contra a maioria dos strikers dessa categoria, cara, isso funciona muito bem. Vai ser um grande problema e ele é muito frio. A gente vê isso não só dentro da luta, mas também nas encaradas. É aquele cara ex-militar, né? Então ele é muito focado, muito centrado. E engraçado que em certos momentos ele pegou as costas do Dustin Poirier e até bateu aquele déjà vu. De novo, o Dustin Poirier vai ser finalizado por um mata-leão. E segunda coisa que eu queria comentar, que agonia de ver o Poirier tentando de novo aquela guilhotina, porque tava sendo um tiro no pé. Toda vez que ele tentava a guilhotina, não só não funcionava, mas o Saint-Denis conseguia levar a luta pro chão. Da mesma forma que o próprio Poirier fez isso contra o Conor McGregor. O McGregor tentou encaixar uma guilhotina nele e o Poirier aproveitou para levar a luta pro solo. Na maioria das vezes, o francês só conseguia levar a luta pro chão por causa dessa guilhotina do Poirier. Imagina se fosse o Islam Makhachev. Não só a guilhotina não ia funcionar, mas ele nem ia precisar usar tanto esforço assim para derrubar o Diamante. Esquece essa guilhotina. Mas no fim das contas deu tudo certo para o Poirier. No segundo round, o Benoit Saint-Denis acabou se abrindo demais, pressionando o Poirier na grade, e foi tudo que o ex-campeão interino precisou para encaixar sua mão. Ele que, na minha opinião, tem o melhor boxe da categoria. E como é interessante, né? Nesse primeiro momento, nessa pequena brecha que o Benoit Saint-Denis ofereceu, nova a sua carreira no UFC, se renova no peso leve também, mantém a sua posição dentro do top 5 e, na minha opinião, se consagra novamente uma lenda do UFC e um dos melhores lutadores que nunca conseguiram conquistar um cinturão linear na organização. 30 lutas no UFC, compete lá desde 2011, quando tinha 20 anos de idade. Foi o primeiro a finalizar Max Holloway, primeiro a finalizar Michael Chandler, primeiro a nocautear Conor McGregor, primeiro a balançar o Khabib com golpes na luta em pé, 14 bônus pós-luta, ex-campeão interino e olha só o cartel do cara, quem ele enfrentou, quem ele venceu. Dustin Poirier é uma lenda. Carlos, e agora? Onde ele se encaixa no peso leve? Vou dizer uma coisa, o cenário não é tão ruim assim, e no universo perfeito pode ser que na próxima luta ele já dispute o cinturão. Vou falar por quê. Porque já pensou o que acontece nas lutas entre Max Holloway e Justin Gaethje?
e Charles do Bronx contra Arman Tsarukyan, já pensou se, independente do vencedor, o Gate e o Holloway ficam muito machucados, muito avariados, precisam passar 6 meses parado para poder se recuperar? E a luta do Charles contra o Arman Tsarukyan, independente de quem vencer, vai ser uma revanche pro Islam, seja com Charles ou com Arman. Só que o Charles, pelo menos, apesar de ser uma revanche pro Islam, tem um fator financeiro, é uma luta grande. Só que uma revanche contra o Arman Tsarukyan não vai ser uma luta tão grande assim. Então já pensou se o Arman Tsarukyan vence o Charles, Gate e Holloway ficam muito avariados na luta e o Islam fala assim, não quero enfrentar de novo o Arman Tsarukyan e também não dá pra esperar o Holloway ou o Gate voltarem dessa pausa, então quero lutar agora, quem tá disponível? Dustin Poirier. É um cara que eu nunca enfrentei, é um grande nome, vai ser uma grande luta, tudo pode acontecer. Caso contrário, caso esse cenário não aconteça e querendo ou não, tem uma grande chance desse cenário não acontecer, eu sinceramente acho que talvez o Dustin Poirier não volte a lutar esse ano. Acho que ele vai esperar pelo desenrolar da categoria para dar o seu próximo passo. O que eu acho muito triste, né? Já que o Poirier tem 35 anos, ainda tá na idade de competir, e eu quero ver ele o máximo possível antes dele se aposentar. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.